Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Gustavo Belotto. E eu tenho uma reflexão interessante, uma discussão bacana, principalmente para quem é pai. Mas para quem não é também acho que pode ser relevante, porque provavelmente você tem crianças, seu convívio, você talvez tenha presenciado uma cena do seguinte. É muito comum a gente ver um discurso assim a respeito da questão da maternidade e paternidade, que é o seguinte: hoje inventa um monte de coisa, na nossa época a gente não fazia nada disso e vocês estão bem, né? Isso é comum, não tô falando de ninguém específico, mas eu converso com bastante mães, com bastante pais, participo de uns grupos, umas comunidades, grupos no WhatsApp, no Facebook, enfim, que falam sobre paternidade, e essa é uma situação muito comum, independente de classe social, independente de crença, enfim, de N fatores, isso é muito constante. E eu começo a pensar um pouco sobre essa questão. Obviamente que eu não concordo dessa justificativa, eu acho que é muito vaga. Mas primeiro, pra gente começar a debater sobre isso, acho que o primeiro ponto que a gente pode falar é qual que é a definição de estar bem, né? Porque a justificativa é justamente essa: a gente não fez nada disso e vocês estão bem. O que me espanta um pouco nesse argumento é que para a maioria das pessoas simplesmente estar bem, estar vivo, eu acho que na verdade isso é o mínimo que você já tá, né? Assim, e na verdade nem é o mínimo, porque você começa a puxar gerações antigas, nossos pais, acho que não, eu tenho 30 anos, nossos pais já estavam um pouco melhor nesse cenário da mortalidade infantil, mas você começa a puxar avós, ou até a idade, uma geração acima, mais condições um pouco mais simples, era muito comum você ver eles, perdi um irmão, perdi um filho. Hoje em dia alguém perder assim um filho por questões de casos específicos, mas assim, questões de saneamento básico, é muito difícil hoje em dia. A mortalidade reduziu muito, né? Os estudos e tudo mais. Então assim, é curioso as pessoas se prenderem a um argumento de uma época que muda muito, tão rápido. Em 5 anos as coisas mudam tanto hoje em dia, imagina em 30, né? Que eu falei, a minha idade, né? Então eu acho um pouco curioso nesse sentido. O argumento de que as pessoas, hoje inventaram um monte de coisa. Tá, inventaram um monte de coisa. Vamos pensar por outro ponto de vista. Há 30 anos, eu vou sempre usar os 30 anos como referência, a gente não tinha nem celular, muito menos internet, a gente não tinha N coisas que a gente tem hoje. Tudo isso foi inventado. Sim, foi inventado. Mas só pelo fato de ser inventado quer dizer que eles não existem? Essas coisas existem. Igual, eu acho que é o mesmo paralelo com a questão da maternidade. E não é questão de apontar o dedo na cara, falar o que foi feito foi errado naquela época. Não, eu tenho certeza que a maioria dos nossos pais, parentes, fizeram o melhor que eles podiam com a informação que eles tinham na época. Inclusive eu admiro muito nesse sentido, porque o acesso à informação era muito mais limitado que hoje naquela época. E se a gente está bem, né, no sentido de estar bem no ponto de vista geral, muitos méritos dos nossos pais, realmente. Mas hoje eu acho que essa justificativa não se aplica. E tem dois pontos de vista aí. Tem a questão dos pais, né, ou a geração acima, que reluta um pouco em aceitar essas mudanças. Um pouco não, reluta muito em aceitar essas mudanças. De aceitar que o mundo não é o mesmo de 30 anos atrás. Então a forma de fazer as coisas não é que mudou, que hoje a gente tem N pesquisas que foram feitas que dizem que algumas coisas não são o melhor, né? Então assim, mas não quer dizer assim que se você não fizer essas recomendações que estão dizendo hoje, seu filho vai morrer, ele não vai ficar bem. Não é isso, né? Quer dizer, se você não fizer N recomendações, eu vou falar algumas recomendações que tem hoje em dia, não é que se você não fizer isso, seu filho vai morrer. Mas são coisas que os estudos dizem, pelo que conseguiram observar, que isso pode ser um pouco melhor, pode fazer uma diferença. Não quer dizer que estava errado o outro modo de fazer, ou que se não fizer isso vai dar merda, entendeu? Porque pensa por outro lado, como você acha que funciona um estudo em relação a os impactos de alguma atitude infantil na vida adulta? Esse tipo de estudo demora muito. Obviamente você tem que analisar, fazer uma amostragem naquela vida infantil, depois fazer a mesma amostragem na vida adulta. Então é muito complexo e demora. Então, muito provavelmente hoje a gente tem informações de estudos que começaram há 30 anos atrás. Da mesma forma que daqui a 30 anos a gente vai ter informações de estudos que começaram hoje.
Quer dizer, então é uma constante evolução. Não quer dizer que inventaram coisas, descobriram coisas e hoje, graças a Deus, a gente acessa essas informações. Então, por um lado, tem essa certa resistência numa geração acima de... Até uma pouco falta de humildade, do meu ponto de vista. Porque alguns se sentem ofendidos. Tá falando que essa é uma reclamação muito comum. Eu vi um caso no grupo que a moça falou uma coisa tão simples. E o argumento da mãe dela foi... acho que sabe alguma coisa da vida. Eu criei 5 filhos, sabe nada. Eu criei 5 filhos no Cerrado, justamente por isso. Estava num cenário totalmente diferente do que tem agora. Você não tinha acesso à internet, hoje eu tenho. Você não tem acesso à informação, você não consegue ver vídeos, você não conseguia ler livros como eu leio hoje. Você não consegue ter acesso tão fácil aos profissionais da saúde que a gente tem hoje. Então, assim, justamente o argumento que ela diz positivo, no meu ponto de vista, é justamente o argumento contrário. Que diz realmente, então você não tinha, era tudo diferente, você fez tudo num outro contexto e hoje está num contexto diferente. Primeiramente tem esse ponto de vista da resistência da outra geração. Por outro lado, o que me assusta um pouco, esse é o que mais me assusta. A resistência da outra geração, para mim, é um pouco mais aceitável. Eu não garanto que eu não vou ter resistência com as ideias da minha filha, que é a outra geração. Mas o que me assusta mais é a resistência da minha própria geração em relação a essas informações. Ou seja, aquelas pessoas da minha idade, da minha faixa, um pouco acima, um pouco abaixo, que insistem em criar os filhos. Que nem eu falei, não sou o dono da razão em relação a isso. Não sei exatamente o que é certo e errado em relação à maternidade. Mas isso eu posso ter certeza. Que você insistir em criar os seus filhos nos dias de hoje, do jeito que seus pais criaram há 30, 40 anos atrás, isso não é cabível. Tá? Do meu ponto de vista, não é nada cabível. Eu não sou o dono da razão, mas pra mim isso não faz sentido algum. E isso me assusta ver as pessoas assim. Até é um certo pouco de egoísmo, digamos assim, até em relação à interpretação do que é a maternidade, o que é a paternidade. O pessoal às vezes acaba trazendo esse conceito de ser pai, ser mãe, para uma coisa tão simplista. Mas não é nada simples isso, no sentido assim, para alguns pais, assim, não julgando, mas parece que o fato de ser pai ou mãe é look do dia no Instagram. Isso pra mim é um absurdo. Você tá formando uma pessoa pro mundo, tá? Esse ponto de vista é muito interessante. Inclusive, quem passou essas ideias foi do curso do Murilo Gun que eu fiz de criando crianças criativas. Eu acho muito interessante que ele fala isso, de que tende a se vitimizar nesse sentido. Que mundo meu filho vai encontrar? Tá, beleza, tem que ter essa preocupação, mas também se tem que preocupar que filho você vai dar pro mundo, tá? E essa parte tá muito esquecida em algumas pessoas. Então, a quantidade de acesso à informação que a gente tem hoje, a quantidade de acesso a decisões melhores, é muito maior do que nossos pais tinham. A gente tem a faca e o queijo para tomar atitudes melhores, para fazer coisas um pouco melhores que nossos pais fizeram. Então o fato de você querer seguir apenas o que foi feito com você, pra mim é de um comodismo sem tamanho, tá? E pra mim soa até uma coisa... Eu enxergo que eu tenho a responsabilidade com a minha filha, sendo o ser humano que eu mais amo no mundo, de ir atrás das informações que estão aí pra mim, né? Pra tentar proporcionar um futuro, né? Uma formação como cidadão, como pessoa melhor. Obviamente que eu não vou conseguir fazer tudo, daí tomar até um pouco de cuidado com isso, porque senão pode gerar um pouco de ansiedade, certo? Devido a tanta informação. Mas pelo menos não se bloquear, tá? Você pode ter um limite, eu consigo me dedicar, sei lá, tantas horas para estudar alguma coisa, ler um livro sobre paternidade, maternidade, alguma coisa assim, pro futuro da minha filha, mas eu tenho o target, porque eu tenho outros objetivos, eu tenho que pesar, isso ok, mas se bloquear desse tipo de conteúdo pra mim é de um absurdo tão grande, e sou até injusto com a criança, tá? Porque os pais hoje têm o acesso à informação e, que nem diz o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu me sinto na responsabilidade de estudar alguma coisa diferenciada pra dar uma formação um pouco melhor pra minha filha. Porque hoje eu tenho essa informação, não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou fodão, não, porque hoje tá na faca e o queijo pra eu conseguir fazer isso, tá? Então isso que me assusta um pouco. Então tem esses dois pontos de vista. E independente se você é pai ou não, o que você acha dessa questão? Você acha que vocês convivem muito com isso? Como vocês encaram essa diferença de geração? Eu sei que tem muitos extremismos também, se tomar um pouco de cuidado. Às vezes o pessoal quer defender essa ideia que eu tô falando, acaba fazendo de uma forma, no meu ponto de vista, um pouco impositória, que acaba até gerando um efeito contrário, né? Você fica pensando, isso é tudo mimimi, isso é até bobeira. Isso para todos os movimentos de minoria.
Mas o que você acha? Você acha que faz sentido? Você tem alguma experiência relativa a isso? De alguma coisa que você tentou fazer de algum jeito? Alguma pessoa falou que era de outro, porque você era um conflito de gerações? Como seus amigos encaram essa questão? Isso é muito interessante, é um assunto bacana. E eu gostaria de ver suas ideias, suas opiniões, suas experiências. Comenta aí. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo e dessa reflexão. Valeu, um abraço.